Seja bem-vindo a mais um vídeo técnico do TV Oficina Brasil. Meu nome é Diogo Vieira e eu quero conversar hoje com vocês sobre uma nova tecnologia de diagnóstico. Veículos elétricos e veículos híbridos já estão batendo na nossa porta e a gente se encanta com tanta tecnologia que esses carros têm. Alguns reparadores já estão até fazendo curso lá fora, buscando informação. E até que esses veículos cheguem plenamente no mercado brasileiro, vai existir um período de transição, uma lacuna em que esses motores ciclo-otto estão cada vez mais equipados com tecnologias com a intenção de redução de emissões de poluentes. Cada vez mais o termo downsizing vai ficar comum no nosso meio. O que seria downsizing? Downsizing no setor automotivo é a prática de usar motores com capacidade volumétrica cada vez menor, até mesmo diminuindo a quantidade de cilindros e mantendo a mesma potência e torque. Então, motores 3 cilindros são cada vez mais comuns no nosso meio. E você vê motores 3 cilindros que entregam uma potência em cavalos semelhante a motores 1.3, 1.5 no passado. E como é que isso é possível? Você vai ver sistemas que vão usar tecnologias como comando variável, injeção direta de combustível, turbo alimentados. Tudo isso para que você tenha potência e menor consumo de combustível. E toda essa tecnologia que vinha antigamente em carros importados, carros de luxo, hoje você vê em carros populares. E nós temos que estar preparados para fazer o diagnóstico desses tipos de sistemas. E hoje eu estou para falar aqui para vocês de novas tecnologias de diagnóstico em sistemas que usam comandos variáveis. A famosa VVT, ou VVTi, em que a unidade de comando ela vai variar o ângulo dos comandos de admissão ou comando de escape. Para isso, nessas novas tecnologias, também temos tecnologias para fazer o diagnóstico. Vamos mostrar aqui uma função do equipamento ucraniano USB Autoscope, em que ele vai dar um diagnóstico preciso dessa parte mecânica do motor. Comando de válvulas. O comando de válvulas é um eixo onde nós temos ressaltos, cames, que acionam as válvulas de admissão e escape do motor. Esse eixo comando de válvulas está ligado ao eixo virabrequim por uma corrente ou então por uma correia sincronizadora. Bem, o comando de válvulas determina o momento da abertura e fechamento das válvulas. Então, logicamente, ele está diretamente relacionado à eficiência volumétrica do cilindro. E se eu estou falando para vocês aqui de comando de válvulas, logicamente que eu tenho que falar do overlap, ou então do cruzamento de válvulas. Overlap é o seguinte, é o tempo em que minhas válvulas de admissão e escape ficam abertas ao mesmo tempo. Para situações de marcha lenta, eu preciso de um cruzamento de válvulas pequeno. Aí eu vou ter economia de combustível e eu também vou ter uma estabilidade na marcha lenta. Mas esse overlap pequeno não é útil em situações de altas acelerações. Em altas acelerações, eu preciso de um overlap maior, para ter uma troca de gases maior, para ter uma eficiência volumétrica maior, um enchimento do cilindro. Então, eu tenho uma condição ideal para um regime de rotação do motor e eu tenho uma outra condição ideal para um outro regime de rotação. Então, foi por isso que eles inventaram o sistema de comando de válvulas variável. E nós vamos falar um pouco aqui do sistema da Toyota, VVTi, que foi aplicado nos carros Toyota a partir de 1996. O objetivo é fazer o deslocamento dessa polia em relação ao eixo do comando de válvulas. Já falamos da eletroválvula, que tem um papel fundamental nesse processo. Ela recebe pulsos eletrônicos de uma central eletrônica e vai fazer o controle do fluxo de óleo, como descrito aqui na figura. Esse sistema ele é complexo e o diagnóstico também é. Muitos reparadores vão fazendo o diagnóstico, trocando componentes até acertar. Então, se no scanner acusa uma falha num erro nesse sistema do VVT ou VVTi, o profissional vai lá, verifica o sincronismo, troca os sensores de fase e rotação para teste, verifica lá a eletroválvula, coloca uma para teste, olha a polia e vai tentando cercar o diagnóstico até acertar, né? E se você for ver com o osciloscópio, vai ser um pouco trabalhoso você pegar os sinais de fase e rotação e você vai ficar durante vários regimes no motor tentando ver a variação entre eles.
o que nós propomos aqui é você ter um equipamento eletrônico em que ele faça essa verificação automaticamente para você, onde ele consiga pegar esses dados e botar no gráfico para você visualizar de uma forma mais clara. Eu quero falar aqui de um script chamado script fase, onde nós temos justamente isso, o diagnóstico do acionamento do comando de válvulas. Se a minha central manda um pulso eletrônico, e se eu tenho uma variação no comando em relação ao virabrequim, eu posso ver isso num gráfico específico. Então vocês vão ver essas linhas mais claras e essas linhas mais escuras, que vão representar meus níveis de tensão do meu sensor CMP, meu sensor de fase. Lógico, eu estou aqui analisando fase e rotação. Se numa aceleração houver uma variação entre esses dois sensores, nós podemos ver destacado aqui nesses pontos, onde eu tinha uma linha linear e nas acelerações e desacelerações eu tive uma mudança nessas linhas. Isso significa que o sistema foi ativado. E se eu puxar as minhas réguas, eu vou verificar quantos graus foram deslocados o comando de fase e rotação. Esse recurso é um recurso inédito, interessantíssimo para que o diagnóstico seja assertivo nesse tipo de sistema, nesses componentes. Com o equipamento nós conseguimos ver se efetivamente o comando foi executado pelo sistema hidráulico. Então o diagnóstico, que poderia durar horas ou até mesmo dias para verificar se existe defeito na parte elétrica ou na parte mecânica do motor, se torna fácil com o equipamento, em que em questões de segundos você consegue visualizar no gráfico de uma forma bem simples se houve um acionamento nesse sistema. Nesse exemplo aqui, nós tivemos um acionamento. Repare nos detalhes que eu estou fazendo aqui. Agora, nesse outro exemplo, onde nós tivemos uma falha, não houve uma variação entre a posição do sensor de fase e rotação. Pode-se notar que nas acelerações não houve uma mudança nessas linhas marrons, nessas linhas escuras e claras. Aqui indica para mim que não houve um acionamento no sistema. Então fica muito fácil de você ver, né? Então o equipamento vai te ajudar a ganhar tempo no diagnóstico. Para mais informações, entre em contato com a gente. Nosso site é diagnosticoavançado.com. Entre em contato também com o jornal Oficina Brasil. Você pode deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algum pedido de informação. Nós temos uma matéria no jornal a ser publicada sobre esse tipo de sistema. Então, eu vejo vocês aí na próxima. Até mais.